Se você quer saber qual é o grande segredo da decoração, saiba que além das tendências, cores e revestimentos, o maior segredo está na marcenaria. Venham comigo que o programa Agora é Mais está só começando. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao programa Agora é Mais. Bom dia, obrigado pelo convite. E hoje o tema é marcenaria. Por que as pessoas estão investindo cada vez mais em marcenaria sob medida? Que o móvel, na verdade, ele deixou, né, de ter um simples significado e ele passa a compor todo um projeto, entendeu? Então dependendo dos projetos, muitas vezes existem clientes que nos procuram antes mesmo de iniciar a obra. Ele deve ser sempre pensado junto com o próprio projeto, exatamente, né, de arquitetura. Exatamente, num todo ali, né, porque ele influencia bastante. Às vezes, numa profundidade, de repente, se você deixa um espaço imaginando, né, que você vai guardar alguma coisa e essa, por exemplo, essa medida ela não é passada, entendeu? Então, às vezes, você vai fazer um móvel e o móvel ele não vai ficar adequado para o que você precisa. Principalmente, eu acho, a parte da cozinha e do home. Exatamente. Né? Porque a gente precisa deixar bem posicionado as tomadas, os interruptores, os pontos hidráulicos. Então, tudo isso tem que ser pensado durante a obra. Exatamente. O tema que a gente está tratando hoje, um móvel planejado em si, ele foi assim, eu acho que ele foi muito simplificado, porque é um nome muito comum hoje. Qualquer empresa fala assim, eu faço um móvel planejado. E realmente não é assim, né? O móvel planejado ele tem que ser muito bem pensado. Justamente isso, pegar todas as informações com o cliente, eletrodomésticos, você tem que pegar a ventilação, de repente você coloca uma coifa, um fogão lá, numa corrente de vento ele vai te engordurar toda a cozinha, iluminação, entendeu? Sim. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, entendeu? Então não é simplesmente, é um móvel planejado, vou fazer um desenho e vai ficar tudo certo. Você tem que pensar, né, você tem que estudar. E para isso, hoje, existem, no caso, né, hoje já tem faculdade, tem cursos técnicos de design, arquitetura está batendo muito nessa parte de interiores, sim, justamente para isso, entendeu? Para entender a finalidade realmente do móvel. Outra dúvida que eu vejo, principalmente nos orçamentos, que acaba dando bastante diferença, que a gente tem uma infinidade de materiais, de espessuras, sim, e as pessoas não podem simplesmente olhar o valor total do orçamento. Sim, aí mais uma razão, na verdade, para se contratar um profissional da área, né, um designer, um arquiteto, que tenha o conhecimento. Sim. Porque assim, cada empresa que você vai, ela vai te apresentar um produto e sendo, né, apresentado por essa empresa como o melhor produto do mercado. Entendeu? Então, existe várias espessuras de 6 milímetros, de 15 milímetros, 18, 25, entendeu? E tudo isso mesmo, aí você vem a qualidade dos acessórios, marca de acessórios, se vai vidro, se não vai vidro. Então, tudo isso altera muito, chega às vezes, mais do que duplicar o valor de um móvel, entendeu? Então, realmente, tem que ter muita noção do que você está orçando, né, do que você está fazendo, para de repente, na hora que você estiver recebendo o móvel, você ter uma surpresa. Sim. Entendeu? Porque o orçamento realmente existe uma discrepância muito grande, mas existe também uma diferença muito grande nos materiais, entendeu? Sim. Os ambientes multiuso, né? Hoje eles estão em alta, principalmente nos grandes centros, que os espaços estão cada vez menores, né? As Sim. pessoas precisam transformar aquele espaço, no mesmo espaço, colocar cama, um ambiente de cozinha, o banheiro, a própria sala, então deixar tudo aquilo... Estilo loft. Estilo loft, exato. Sim. Hoje aqui, principalmente aqui em Prudente, acho que são os maiores projetos que você faz, como são essas procuras por esses espaços? Olha, na nossa região, ainda a procura para esse tipo de ambiente, essa finalidade, ainda é pequeno. Uhum. Ainda é pequeno, né? Porque assim, a maioria dos nossos projetos, os ambientes são maiores, né? Aqui na nossa região os projetos são maiores. Isso acontece com mais frequência, por exemplo, nos grandes centros, como você falou, em apartamentos, em lofts, entendeu? Então, tipo na Grande São Paulo, né? Que lá os ambientes são todos integrados, Sim. entendeu? Aqui um ambiente que normalmente costuma ter pede essa necessidade, né, dele ser um ambiente reversível,
Geralmente é o quê? É um escritório meio misto com brinquedoteca, meio misto com quarto de hóspede. Esse é o ambiente que normalmente o pessoal pede assim, né, para ser mais reversível. O quarto de hóspedes, principalmente, porque é um quarto que não tem muito uso, ele fica muito tempo parado, se a função for exclusiva para isso. Acho que fica muito caro você manter um ambiente lá com uma cama de casal para receber, de repente, lá 15 dias, de repente, no ano, entendeu? Então é legal você colocar um sofá-cama, uma peça reversível ali que esconda um colchão. Marcos, em relação à durabilidade dos móveis, como deve ser essa manutenção? A manutenção do móvel, hoje ela é muito simples, né? Há algum tempo atrás, o móvel era quase todo em madeira maciça, né? Ou lâminas naturais, né? Hoje existe as lâminas naturais, né? A madeira maciça nem tanto, até por questão de valor, né? E é uma coisa hoje muito difícil de se arrumar uma madeira boa, assim, uma madeira de qualidade. Então, entrou no lugar hoje da madeira o MDF. O MDF ele é um material muito mais fácil de manutenção. Sim. Entendeu? Porém, é lógico, ele é menos resistente à água, né? Hoje já existem materiais, o mesmo MDF, que ele é um MDF que ele tem uma resistência melhor, né? Assim, uma resistência maior à água. Mas a manutenção dele é muito simples. Como é um material que ele é um material, ele tem uma melanina, tipo uma fórmica, é um material bem mais resistente, é um sabão de coco líquido. Quando está uma sujeira um pouco mais impregnada, às vezes você pode passar até um thinner se quiser, entendeu? Só que ele é um material assim, você tem que ter um pouco mais de cuidado quando você tem alguma coisa que risca, né? Porque aí ele não tem retoque, né? Diferente da madeira, que a madeira você dava uma lixadinha, você dava um retoquinho no verniz. E falando em acessórios, que eu acho que é o grande diferencial e é o que dá mais charme para o móvel, que dá né? mais valor. Quais são esses acessórios que a gente tem hoje? Assim, o que está realmente agregando muito, né, em questão de qualidade, de visual, né, e de conforto, hoje está entrando com muita força, assim, hoje não, né, já há um tempo atrás, os acessórios tudo com amortecedor. Então hoje você já tem portas, tanto de abrir quanto de correr com sistema de amortecimento, então hoje você já não corre o risco lá, mas o quarto do meu filho, ele é pequenininho, se ele esqueceu a mãozinha lá, a porta ela fecha devagarzinho, as gavetas da mesma forma. Além da durabilidade. Além da durabilidade que aumenta, entendeu? Então isso agrega muito, isso é uma coisa que, questão de valor, é um pouco a mais, mas eu acho que no produto final, eu acho que o valor agregado, né, de um móvel em si é muito irrisório, eu acho, né, quando você opta por um acessório de uma qualidade melhor. Marcos, muito obrigado pelas dicas. Estamos às ordens, precisando, né, de mais alguma informação, e a gente vive numa troca de informações constantes, né? Com certeza. Né? Muito obrigada, Marcos. Obrigado a você. Um sorriso muda tudo. Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente Região. Bom dia, César. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Carol. Muito bom estar aqui na Grampel, você nos recebendo. É uma honra, um prazer muito grande recebê-los aqui. E o tema do programa é sobre escritório, que é o queridinho de todos os projetos, né? Acho que todo mundo precisa de uma bancada para trabalho, seja para estudo. O escritório, ele sofreu bastante transformações nos últimos anos, né? Sim. Me fala um pouco dessas transformações, as tendências para este ano. Carol, como tudo na vida, o escritório também houve uma evolução muito interessante, né? Se a gente olhar algum tempo atrás,
eu peguei essa fase, falava assim, móveis para escritório, você pensava numa mesa cinza, com as bordas pretas, aqueles pés em aço, né? Armários, 2, 3 modelos só, não havia um design diferente. Quando muito, você tinha uma mesa, um armário de cerejeira, embuia, e a indústria moveleira começou a entender que precisava também haver um processo de crescimento, um processo de amadurecimento em relação ao design. Sim. E eles começaram a acompanhar um pouco mais essa evolução. Houve uma evolução gradativa e hoje a gente tem ambientes muito mais agradáveis do que era há um tempo atrás. E quais as tendências? Hoje, depois do advento do amadeirado, existe uma tendência de mesclas de cores também. Está mesclando muitas cores. Então a gente veio num amadeirado, era mais ou menos um cappuccino e um embuia. Aí veio o carvalho europeu, o ameixa, né? Então eles têm havido essas mudanças constantes. Então estão sempre lançando novidades. E hoje, dentro dessas tendências, existe a mescla com o preto. Então você pega uma mesa, por exemplo, com o tampo no carvalho, e o painel frontal e os pés em preto. Os armários com o corpo preto e a porta na madeira da cor, geralmente da mesa que vai compor o ambiente, né? Então está havendo, em alguns casos, parte-se um pouco para o arredondado, né, das mesas. Eles estão voltando, Estão né? voltando. Os nichos entraram com força também, porque você aproveita verticalmente o ambiente. Os balcões com nicho, porque eles, hoje você coloca, por exemplo, um balcão com 2 portas e um nicho central. Para quê? Para que esse nicho seja também uma forma de você ajudar a decorar o ambiente. Você pode colocar operacional, onde estão as portas, e porta-retratos, artigos de decoração dentro desse nicho. Consegue mesclar as duas funções, que é o que a gente precisa no escritório, Você né? consegue aliar o design, a beleza, com a produtividade da empresa. Sim. E quais as novidades das indústrias em relação? Porque hoje mudou-se muito em relação aos grandes e os pequenos espaços, né? Os escritórios hoje são cada vez mais compactos. Existe uma tendência até mundial de aproveitarem mais pessoas dentro de um mesmo espaço, né? O que a gente chama de estações de trabalho. Isso. Antigamente, um escritório de advocacia, por exemplo, cada advogado tinha sua sala e atendia individualmente. Hoje você pega aí advogados, escritórios com 6, 8, 10 advogados, todos trabalhando no mesmo ambiente, e eles têm à parte uma mesa de reunião. Quando precisa atender um cliente de uma forma diferenciada, eles vão para essa sala de reunião. Então, hoje, existem também os coworks, que são empresas aproveitando o mesmo espaço, alugando o mesmo espaço e trabalhando todos juntos. Então, o que a indústria fez? Ela se adequou a isso. Logo que veio esse formato de estações de trabalho, eles faziam as estações em L. Né? Então a pessoa tinha um ambiente para atender o cliente e um outro onde ficava o computador. Ou às vezes o computador centralizado, uma impressora de um lado, o material do outro. Percebeu-se que esses espaços eles chegavam a ocupar 34% a mais quando eram em L do que em mesa reta. Então hoje eles colocam mesas retas, profissionais trabalhando um de frente para o outro, com algumas divisórias centrais, em alguns casos laterais. Então isso economizou-se em torno de 30%, 35% dos espaços. Então o que aconteceu? A indústria vai se adequando com o que o mundo, com o que as empresas precisam para se tornarem mais produtivas, mais competitivas e mais funcionais. Trabalha-se muito em espaços lineares, né? Com a sequência de mesas. Exatamente. Mesmo porque hoje as telas de computador são muito mais finas, hoje trabalha-se muito com notebooks, né? Então, isso tudo é um grande espaço e a indústria está pensando muito nisso hoje. Você consegue até minimizar o tamanho de cada estação de trabalho, né, para cada pessoa. Exatamente, ser menos papel, menos burocracia, e mais limpo, né, mais clean e mais objetivo e mais produtivo até. E quando nós pensamos em imóveis de escritório, imediatamente vem um escritório, né, comercial, ou um espaço dentro de casa, que hoje as pessoas também têm feito muito, né, o home office. Mas também as bancadas têm entrado dentro dos dormitórios, né, principalmente dos filhos para estudo ou numa brinquedoteca. Fala um pouco dessa tendência e quais as principais procuras em relação a isso. Quando se falava em ter um escritorinho em casa, a gente falava, tem lá um escritorinho, era dentro de uma despensa, às vezes, né? Tinha lá um depósito, né? Você estava escrevendo com lata de massa de tomate do lado, sabão em pó do outro.
e pegava-se, às vezes, a própria cadeira da sala de jantar para ver ali a hora que trabalha. Então era essa bagunça. E as pessoas, eu acho que com essa evolução também, elas começaram a perceber que a produtividade ela está diretamente ligada ao conforto, ao ambiente agradável, né? Uma cadeira ergonômica, por exemplo, você consegue ficar mais tempo sem que seu corpo comece a mandar mensagem para o seu cérebro, olha, vai tomar um café, vai para o banheiro, vai tomar uma água. Mas, na verdade, o que é que ele está dizendo? Não está legal aqui. Então, as pessoas hoje começaram a ter essa percepção de que ambientes agradáveis, ambiente onde as pessoas se sintam melhores e são mais produtivos também. E isso serve também para estudo, porque a criança ela consegue focar mais. Porque hoje o mundo traz tanta distração, né? Então, você tendo um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais agradável, a criança consegue também melhorar o seu desempenho em relação aos estudos. César, qual é o principal erro que as pessoas cometem ao criar o seu próprio home office? Um pecado é quando a pessoa se preocupa muito com a estética, com o design, o que é importante, nós já falamos aqui, não é? Deixar o ambiente agradável, mas esquece da ergonomia. Né? Eu vejo pessoas que estão totalmente ligadas ao home, quando vão produzir um móvel para o office, eles não procuram estudar um pouco melhor. Um exemplo muito objetivo e prático. Uma mesa, ergonomicamente falando, correta, isso, o padrão mundial é de até 75 centímetros de altura. E eu vejo muitas vezes fazerem em casa uma bancada com 80, 85, então a criança, coitada, fica tendo que subir, fica tentando alcançar a mesa para poder estudar, né? Então, essa preocupação, eu acho que você tem que se preocupar sim com a beleza. Agora, cuidado com o conforto, cuidado com o ambiente agradável. Sim, e aliado à estética, à funcionalidade, né? Exatamente, esse equilíbrio é fundamental. E não só ter uma mesa bonita, você tem que ter todo o entorno, né? Por isso a preocupação também com a decoração desse ambiente, para deixá-lo aconchegante. Exatamente, você falando em mesa, quando você fala, a gente falou também aqui já em armários funcionais, um nicho que de repente ajude você também, quando precisar se locomover para pegar um documento, ele está mais próximo, mais perto, né? Você não... muitas vezes não poluir demais o ambiente com móveis, porque você sufoca. E é tão ruim, parece que dá até uma claustrofobia na gente quando você está tudo muito justo, tudo muito perto, né? Você vai puxar uma cadeira, ela bate no armário, você puxa a porta do armário, ela bate na mesa. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante. Dá sempre a impressão que aquele mobiliário não faz parte daquele ambiente, Exatamente. né? Eu falo que móvel é mais ou menos igual sal na comida. É melhor você colocar menos depois, se precisar complementar, do que você sufocar, aí já era, perdeu. O menos é mais. O menos né? é mais sempre. E qual a dica para as pessoas em casa que querem montar o seu home office? Por onde elas devem começar? Comece pesquisando bons profissionais. Muito obrigada. Mas, acima de tudo, pesquisar um pouco mais. Pensar um pouco antes. Como eu disse anteriormente, e gosto de reforçar porque isso é fundamental. Não vá só na empolgação, não vá só no, ai que bonito, ai que legal. Às vezes você compra uma cadeira inadequada para o seu filho e ele está em fase de crescimento, a cadeira fica pequena, ele continua crescendo e isso pode ocasionar problemas nas costas, problema de coluna, problema de crescimento. Gravíssimos. Gravíssimos. Então a minha dica é essa, pesquise mais, converse com pessoas especializadas e vá montando de acordo realmente com o que você tem no seu ambiente, né? Sem querer inventar demais, porque o simples com eficácia, às vezes ele é muito mais interessante do que você inventar demais e depois se arrepender lá na frente. Principalmente as cadeiras, né? Que eu acho que elas têm que ser bem, tem que provar, tem que ver, tem que sentir bem com ela, né? Muito bem lembrado. Procure quando você for comprar uma cadeira, ver quais as normas de ergonomia, porque a NR17, por exemplo, que é a norma regulamentar da ergonomia, se ela tem esses... Pode perguntar para o lojista. Vocês disponibilizam o laudo da NR? Nossa, importantíssimo. Essa cadeira realmente, ela vai me propor... Porque às vezes você está com problemas nas costas. Você troca colchão, troca o sofá, e de repente onde você passa o maior tempo do seu dia, você não se preocupa que é com a sua cadeira de trabalho. Sim, com certeza. César, muito obrigada. Foi super esclarecedora a entrevista. Imagine, conte com a gente está sempre à disposição, Carol. E venha conhecer a loja que vale a pena, né? Tem uns móveis lindos. E a gente prega muito a responsabilidade com o mercado, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a você e parabéns pelo programa. Obrigada. Voltamos já.
Um sorriso muda tudo. Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente Região. O sabor inconfundível das receitas fiéis à tradição oriental. Umê, culinária japonesa. Bom dia, Rê. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Carol. É um prazer estar aqui com você novamente. E hoje o assunto é sobre planejados. Qual é a definição de planejados? Olha, o próprio nome já diz, né? Um ambiente planejado, na verdade, ele precisa sempre de um bom projeto. Sim. Então, eu acho que todo o início de um bom trabalho, de um bom resultado de trabalho, envolve um profissional que entenda toda a necessidade do seu cliente, ou seja, que faça um bom briefing com esse cliente, sim, entendendo toda a necessidade que ele precisa para aquele determinado espaço, para que a gente consiga juntar todas essas informações e materializar na parte dos planejados. Sim. E fazendo um complemento aos móveis soltos. Exatamente. Né? Depois de todo o planejado, aí a gente vem com a cereja do bolo, que é a parte da mobília avulsa, que a gente chama, né? Sofá para home, o material para varanda, enfim, tudo isso que vem para complementar e fechar os espaços. E deixando o ambiente super personalizado. Exatamente, né? Exatamente. E quais os ambientes mais procurados? Olha, hoje em dia, na verdade, dificilmente o cliente consegue entrar numa residência sem executar essa parte de planejado. Eles dão preferência primeiro para as áreas molhadas. Uhum. O que a gente chama de área molhada? É a cozinha gourmet, lavanderia. Na sequência disso, eles vão investir em home e quartos. Né? Então, esses ambientes realmente são eles começam pelas áreas molhadas da casa. E os planejados são considerados práticos e funcionais. Você concorda com isso? Concordo, desde que venha acompanhado de um bom projeto, né? Depois desse briefing, na verdade o briefing nada mais é do que você sentar com o seu cliente e entender exatamente a necessidade dele. A minha necessidade é diferente da sua, que é diferente da do seu marido, que é diferente da do amigo. Sim. Então, dificilmente dentro do planejado você consegue fazer um orçamento por metro quadrado, porque dependendo do projeto que é proposto para aquele espaço, a própria empresa é que é responsável por soltar toda a parte de sapata, hidráulica, elétrica, gás. Então, tudo isso depende da marcenaria que você vai executar. Entendeu? Então é muito importante que as pessoas que estão em obra já se atentem a isso. Olha, eu vou precisar já definir essa parte de planejados, ou pelo menos em qual empresa eu vou trabalhar, mesmo que eu faça por etapas, porque depois de feito todo esse projeto, né, da gente conseguir tirar o sonho da pessoa e passar para o papel, é importante que a gente dê sequência nessa parte de obra, para que sejam evitados os erros, né? Principalmente as sapatas, os eixos elétricos. Exatamente. E os hidráulicos são extremamente importantes. Exatamente. Depois de rebocada essa parede, você ter que reajustar. Exatamente. Às vezes você precisa de um armário maior ali, você já deixou um ponto num lugar que não vai dar certo ali. Então imagina que trabalho, você tem que mexer, quebrar. Sim. Então é muito importante para que no início da obra toda essa parte de planejado já esteja sendo vista ao mesmo tempo, né? Com certeza. E que outros materiais a gente poderia agregar aos planejados? Ferros, couro, tecidos. Hoje em dia o mercado tem muita coisa bacana, desde as pedras retroiluminadas, que são lindas, vidro pintado, couro é muito usado, as portas com crochê aplicado. Então, hoje em dia, a marcenaria ela vem carregada de brilho, né? De muito glamour, muito glamour, muita sofisticação, e a gente consegue atender ao teu desejo, assim, basta você conseguir relatar pra gente qual que é o teu sonho para aquilo, que dentro de toda a diversidade de materiais a gente vai conseguir aplicar.
ela passou a fazer parte da decoração, não complementando, mas ela talvez sendo um dos pontos principais da decoração. Exatamente, exatamente. Hoje em dia a marcenaria é o que dá alma para o projeto, né? Depois de um bom projeto arquitetônico, toda a parte de marcenaria é muito importante, está muito bem executada, equilibrada com o projeto, com a linha de pensamento desse projeto, né? Sim. Se é um projeto mais clássico, a marcenaria vai acompanhar isso. Já se é um projeto mais moderno, a gente vai aplicar, a marcenaria vai fazer toda essa linguagem também, para complementar. O uso de cores, uso de texturas, tudo isso complementa a decoração e deixa personalizado com a cara Exatamente, do cliente. Exatamente. Rê, qual que é a principal diferença de MDF e MDP? Então, Carol, você sabe que o MDP, ele antigamente era um produto que as pessoas tinham um horror de usar o MDP porque ele esfarelava, vamos falar assim. Hoje em dia, a indústria de planejado, de marcenaria, colocou tanta tecnologia em cima do MDP que hoje ele é um produto superior ao MDF. Tá? Então, assim, ambos são bons produtos, tá? Certo. O MDP, ele é um produto mais leve. Em relação à absorção de água, ele absorve menos água que o MDF. Então, por exemplo, nas áreas molhadas, e aí você procura deixar o MDF para usar na parte dos quartos, em lugares mais secos, vamos falar assim. Mas os processos de fabricação hoje em dia são muito parecidos. Só que um vai mais resina e o MDF ele vai mais lâminas de madeira, né? Mas hoje em dia são materiais assim, o MDP, as pessoas que estão te oferecendo um MDP, vocês podem ficar tranquilos porque é um material de excelência, porque a indústria usa muita tecnologia em cima desse material que deixou ele num padrão de qualidade muito bom. Rê, muito obrigada mais uma vez, Obrigada, adorei Carol. Nossa entrevista e eu acho que foi super esclarecedora. Legal, foi um prazer estar com vocês e estamos sempre à disposição. Quando você precisar. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Espero ter inspirado vocês. Com um espaço criativo e aconchegante, fica muito mais fácil trabalhar em casa, não é mesmo? O programa Agora é Mais vai ficando por aqui, mas sábado que vem tem muito mais.